As pirâmides do Egito são símbolos de grandeza, mistério e eternidade. Mas por trás de sua imponência existe uma história brutal, uma rotina de sofrimento, fome, doenças e trabalho sobre-humano. Se você fosse transportado para aquela época, dificilmente sobreviveria. No Antigo Egito, quando o faraó decidia erguer uma pirâmide, isso se tornava uma ordem incontestável. Não importava se você era camponês, artesão ou trabalhador comum. A convocação chegava e simplesmente não havia como dizer não. Recusar o chamado era como desafiar o próprio Deus vivo, já que o faraó era considerado uma divindade na terra. Você deixaria sua família, sua casa e sua vida para trás, marchando em direção ao deserto sem saber se algum dia retornaria. A pirâmide não era apenas um monumento funerário, era também uma prisão a céu aberto, onde o dever religioso se misturava à servidão forçada. Imagine trabalhar debaixo de um sol inclemente, com temperaturas que facilmente ultrapassavam os 40 graus. Não havia sombra, nem pausas longas para descanso. O corpo queimava, a pele rachava e a exaustão chegava rápido. Cada pedra arrastada parecia sugar as últimas forças dos trabalhadores, que sofriam não apenas com o calor, mas também com as tempestades de areia que cegavam os olhos e dificultavam a respiração. Era como viver em um inferno dourado, onde o deserto engolia lentamente a vitalidade de todos. As pirâmides foram erguidas com milhões de blocos de pedra, cada um pesando de 2 a 15 toneladas. Para mover essas moles gigantescas, dezenas de homens eram necessários, arrastando-as sobre rampas improvisadas e cordas ásperas que rasgavam as mãos. Não havia tecnologia moderna, apenas força bruta e organização. Cada centímetro conquistado era uma luta. E qualquer erro, uma corda arrebentada, um bloco descontrolado, significava esmagamentos e mortes instantâneas. A pirâmide crescia, mas ao custo de incontáveis corpos caídos no caminho. No canteiro, acidentes eram inevitáveis, quedas, cortes, fraturas e esmagamentos. Mas mais traiçoeiro que os ferimentos era o que vinha depois. Sem antibióticos, sem asepsia, até o menor corte podia se transformar em uma infecção letal. A poeira constante do deserto atacava os pulmões, enquanto a falta de higiene nos acampamentos espalhava febres e parasitas. Quem adoecia era muitas vezes deixado de lado, substituído rapidamente como se fosse apenas uma peça quebrada em uma engrenagem infinita. A dieta era limitada e monótona: pão grosso, cebola, alho e uma cerveja fraca que servia mais para hidratar do que para embriagar. Água era escassa, muitas vezes suja e contaminada. Sob o sol escaldante, a desidratação era constante. Corpos famintos e sedentos tinham que executar tarefas sobre-humanas. Cada pedra puxada era uma prova de sobrevivência. E ainda assim, a obra não parava. A fome dos trabalhadores era apenas mais um detalhe ignorado em nome da eternidade do faraó. A disciplina era imposta com violência. Capatazes circulavam pelos canteiros, armados com bastões e chicotes. Bastava um atraso, uma pausa fora de hora ou um gesto de cansaço para que os golpes caíssem sobre o trabalhador. E para aumentar a pressão, grupos eram divididos em equipes que competiam entre si numa rivalidade forçada. A competição não trazia glória, apenas mais esforço, mais acidentes e mais medo. A pirâmide era construída não apenas com suor, mas também com obediência cega e punições brutais. Hoje, olhamos para as pirâmides com admiração. São maravilhas arquitetônicas que atravessaram milênios. Mas por trás de sua beleza existe um rastro de dor. Cada pedra é também um memorial silencioso para aqueles que sacrificaram suas vidas. Homens anônimos que jamais tiveram seus nomes gravados.
mas que carregaram nas costas o peso da glória faraônica. Para o faraó, a pirâmide era a promessa de imortalidade. Para os trabalhadores, era apenas o caminho mais curto para a morte. E é por isso que, se você fosse transportado para o Antigo Egito, dificilmente sobreviveria à construção das pirâmides, porque a eternidade de um homem foi comprada com a vida de milhares.